Shalom, meus irmãos, eu sou Camille, sou a sua irmã em Cristo, estou aqui como de praxe de toda quinta-feira para compartilhar uma palavra do seu espírito. Nós estamos vivendo essa semana, a Semana da Promessa, e nessa quinta-feira do concordar, nós vamos concordar com a palavra de Deus. A palavra de direção que nós temos para o dia de hoje é a quinta do concordar, enxergar a promessa além da existência dos que a testemunharam. Nós vamos ler o texto do livro de Atos, capítulo 13, no versículo 32 ao 37, onde nós vamos fazer a nossa leitura. Atos 13, 32 ao 37. E nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, que Deus cumpriu plenamente a nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que o tenha ressuscitado dentre os mortos para não mais voltar à corrupção. Desta maneira eu disse: dar-vos-ei as coisas santas de Davi, as coisas fiéis. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, na verdade, tendo servido a sua própria geração pelo desígnio de Deus, adormeceu, foi posto junto de seus pais e viu corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Aleluia! O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos para a gente destrinchar um pouco é o que eu consigo desfrutar a partir do versículo 32 e 33. O evangelho que Paulo e os apóstolos anunciavam era a promessa que havia sido feita aos pais dele, aos patriarcas, às pessoas que viveram a realidade do Antigo Testamento e da Antiga Aliança. E essa promessa é o que Deus cumpriu a eles, os filhos de Deus, que é o quê? A ressurreição de Cristo Jesus. Então, o Salmos 2 fala sobre: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o que de fato é a promessa que nós precisamos desfrutar a cada dia nas nossas vidas? Não é uma promessa de uma casa que nós vamos ter, de um carro que nós vamos comprar, de um casamento que nós vamos acessar. E é claro que na nossa caminhada com Deus, os ciclos eles vão se ajustando, né? Nós vamos encontrando pessoas que fazem sentido na nossa trajetória, conquistas que fazem sentido e que cooperam para o plano de Deus. Eu creio em tudo isso e ao ser abençoado por Deus nisso eu desfruto e glorifico ao Senhor em todas essas situações. Mas a promessa mais elevada que nós podemos desfrutar e acessar e crer que foi prometida aos pais, aqueles que desfrutaram da antiga aliança, mas nós que vivemos a realidade da nova aliança, já podemos acessar essa promessa, que é a promessa do evangelho, que é a ressurreição de Cristo Jesus. E glória a Deus, porque Deus Pai é tão grandioso, maravilhoso, que não só enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, mas também como ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E Jesus, ao dar mesmo o mandamento da grande comissão, os apóstolos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele fala também em Mateus 28, e fala para que eles esperem ali em Jerusalém, para que do alto lhes fosse revestido de poder, ou seja, a descida do Espírito Santo. E ele também nos dá uma boa notícia, que é bom que eu volte para o meu Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Então esse é o evangelho, é a economia de Deus, é o plano de Deus, é Deus sendo dispensado ao homem, é o Pai enviando o Filho unigênito se fazendo primogênito dentre muitos irmãos. É o Espírito Santo ressuscitando Jesus dentre os mortos, é ascendendo Jesus, Jesus ressuscitando ao terceiro dia e depois ascendendo aos céus, é o Espírito Santo sendo enviado por Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, o Consolador, o Espírito de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. Então nós precisamos nos apegar mesmo à palavra de Deus, desfrutando dos Evangelhos, desfrutando da nova aliança, desfrutando das promessas que foram realizadas na antiga aliança, no Antigo Testamento, lendo sim os profetas, lendo aquilo que Deus realizou desde a antiguidade passada, porque Ele é Deus desde a eternidade passada. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos nesse dia. O Evangelho é uma pessoa e nós podemos desfrutar dessa pessoa hoje e a cada dia. Essa é a melhor promessa que Deus tem para o nosso espírito hoje. Nós podemos acessar essa promessa, porque o Espírito está em nós e é Ele que nos guia no conhecimento da verdade. É Ele que nos ensina acerca das palavras de Jesus Cristo. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então, glória a Deus, porque essa promessa é a promessa mais elevada, mais superior e a melhor que nós podemos desfrutar no dia que se chama hoje. Um segundo ponto aqui que eu quero destacar com os irmãos
é quando fala sobre as coisas santas de Davi, tanto quando fala sobre as coisas santas de Davi e quando fala sobre no versículo 35 que o teu santo veja a corrupção, essa raiz, essa palavra de santidade no original, a raiz dela é a mesma, tanto santas no plural quanto santo no singular. E qual que é a raiz dessa palavra? A raiz dessa palavra é misericórdia. Quero ler aqui para os irmãos a nota de rodapé da restauração que fala sobre isso, diz que não é a palavra comum para santo, é um equivalente grego da palavra hebraica chesed, que é traduzida por misericórdias. E isso me faz pensar logo daquele texto que nós podemos orar e desfrutar a cada manhã. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando, na verdade, o que nós precisamos entender, irmão, é que a santidade de Deus, na verdade, é misericórdia sobre as nossas vidas, porque se Deus não é santo, nós não temos um padrão de vida a seguir, nós não temos um padrão a obedecer, nós não temos alguém a quem nos submeter, e nós precisamos nos submeter e amar aquele Deus que é elevado, que é superior a nós. Então nós precisamos crer que a santidade de Deus é misericórdia nas nossas vidas. Se Deus não fosse santo, nós viveríamos muito pior do que nós vivemos hoje. Se o Deus que nós cremos fosse como os deuses do Egito, como os deuses gregos, que eram cheios de si mesmo e começavam em si mesmo e voltavam para si mesmo, cheio de ego, de Eros e de Mamon. Se o Deus da Bíblia fosse esse Deus e se o padrão dele não fosse tão elevado como é de santidade, nós viveríamos uma vida na mesmice, na incredulidade, na falta de santidade, na falta de temor a esse Deus. Então nós precisamos crer que a santidade de Deus é misericórdia nas nossas vidas. E à medida que nós contemplamos e somos cheios do nosso espírito sobre essa santidade, isso vai nos transformando e nós vamos reconhecendo o quanto esse Deus que é santo é misericordioso sobre as nossas vidas. A palavra de Deus fala, Davi diz, uma coisa só eu peço ao Senhor: meditar no teu templo e contemplar a tua formosura. Então nós meditamos na santidade de Deus e reconhecemos que a santidade é misericórdia. Nós contemplamos a formosura de Deus e reconhecemos que a santidade é misericórdia. E isso é belo. O nosso Deus é belo, ele é grandioso. Não é como os deuses do Egito, não é como os deuses gregos, não é cheio de ego, de Eros, de Mamon, de vaidade, mas ele é tão elevado, o padrão dele é tão elevado, que nós precisamos apenas e simplesmente nos submeter a ele de forma completa, total e inteira. E glória a Deus por isso. Esse santo é Cristo, o Filho de Davi, em quem se concentram as misericórdias de Deus e mediante quem elas são transmitidas. Aleluia! Eu quero ler aqui também com os irmãos um versículo, uma nota de rodapé, na verdade, de um versículo que também fala sobre santidade e justiça. Lucas 1, versículo 75 diz, a partir do 74, para conceder-nos que, libertados da mão de inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante todos em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. E é isso. A nota de rodapé desse versículo coloca que a ênfase da palavra santidade aqui é piedade e devoção diante de Deus. Então, irmãos, quando nós reconhecemos que o nosso Deus, ele é santo e que de fato existem coisas que são santas no seu reino, nós precisamos nos conformar a essa realidade. Não devemos nos esforçar para transformar a santidade de Deus, para tentar mudar a imagem de um Deus que é santo nas nossas mentes, mudando ali, ajustando Deus à nossa imagem e semelhança. Não, nós fomos criados à imagem de Deus, nós precisamos reconhecer porque ele é santo, nós precisamos também andar em piedade, nós precisamos também andar em santidade ao Senhor. E quando Deus, de fato, tem esse lugar e esse espaço nas nossas vidas, a nossa única resposta e reação precisa ser qual? Nós precisamos andar em devoção ao Senhor. Então, glória a Deus, porque esse Deus, de fato, ele tem
o atributo da santidade pertence somente a Ele. Não existe ninguém que seja santo como o Senhor é santo. Eu me recordo de uma passagem nos evangelhos em que Jesus é chamado de bom mestre. Ele fala: por que me chama de bom? Ninguém é bom se não ser Deus. Então, se você me chama de bom mestre, e bom só é Deus, então logo você reconhece que eu sou Deus. Então, é exatamente isso. Nós invocamos o nome do Senhor, e se o Senhor é santo, então quando nós reconhecemos que Ele é Senhor, automaticamente entendemos que Ele também é santo. Uma vez eu ouvi um irmão ministrar, isso me marcou muito. Quando você invoca a pessoa de Jesus, você não está invocando só o Salvador, você automaticamente está invocando o Senhor, porque Senhor é quem Ele é. Quando você invoca o nome de Jesus, você não está somente invocando o Salvador e o Senhor, mas você também está invocando aquele que é santo. Nós precisamos nos conformar à santidade de Jesus. Repito novamente, não conformando Deus a nossa imagem e semelhança, mas nos conformando à imagem e semelhança de Deus, porque nós já somos criados a essa imagem e semelhança. Precisamos simplesmente não ficar em rebelião e rebeldia a essa realidade. Isso me faz lembrar uma frase de um filósofo muito famoso que a gente estuda na escola, né? Ele fala que ele era super ateu, né? Ateu. Ele falava que Deus e o homem, em sua arrogância ou em sua vaidade, criou Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, o que ele denuncia aí é que as pessoas vão modificando Deus. É claro que ele tem uma pegada ateia, e ele não crê em Deus, então ele acha que Deus é uma invenção da mente humana, mas isso também faz eu me lembrar de Romanos 1, em que Paulo ele denuncia completamente que o pecado daquelas pessoas, e esse pode ser o nosso pecado atualmente, facilmente, que Deus tenha misericórdia de nós, é que o pecado está em não adorar, em não reconhecer como Deus. Vocês o adoram, mas não como Deus que Ele é. Vocês o adoram pela metade, vocês o adoram como alguém que é bom, como alguém que é justo, como alguém que ajuda as pessoas necessitadas. Mas se vocês não reconhecem como Deus que a Bíblia diz que Ele é, santo, justo, bom, o alfa, o ômega, o início, o fim, aquele que existe e é desde a eternidade passada, se vocês não adoram como Ele é, como o verbo, a palavra viva de Deus, o logos de Deus, então isso é pecado. Nós precisamos nesse ano de 2025, até que o Senhor retorne ou nos recolha para si, andar com Deus como Enoque. E ao andarmos com Deus como Enoque, nós vamos reconhecer que esse Deus é muito mais do que a nossa mente medíocre pode conjecturar e imaginar. E a nós só vai restar o pedido de Davi: uma coisa só eu peço, e essa eu buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, que eu possa habitar no meu espírito, porque a Bíblia é bem clara que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas por meio da nova aliança, Ele decidiu se dispensar para o meu e para o seu espírito. Então, o nosso espírito, nós somos santuário do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita aqui, ó, no meu espírito, e o meu espírito não fica aí como um fantasminha camarada. O meu espírito é conduzido de A a B, de C a D, por esse corpo que Deus me deu. Então, Deus habita no meu corpo, Deus habita no seu corpo, e precisamente a nossa comunhão está no nosso espírito. É o Espírito Divino que se mescla com o Espírito humano, e existe mesmo essa mutualidade, o Espírito mesclado, que nos faz de fato reconhecer que Ele é santo e que aquilo que nós realizamos precisa estar todos os dias conectados, concernentes, submissos às coisas santas que Ele tem e aquilo que Ele deseja realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Precisamos entender que Deus não se envolve com aquilo que é impuro. É claro que Jesus diz que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim buscar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E quem de fato é justo, senão aquele que foi justificado por Cristo Jesus? Então, sem Jesus não há justo. Sem Jesus não há justo. Existe um texto da Bíblia que fala que o Senhor olha dos céus e busca mesmo aqueles a quem o buscam. Ele está olhando de fato quem Ele pode encontrar buscando a Ele mesmo. Então que essa seja a nossa busca todos os dias, irmãos, que nós venhamos nos conformar às características e os atributos de Cristo. E o que nós vemos aqui nesse texto é que o atributo e a característica de Cristo é que Ele é santo. E ao nos conformarmos com a santidade dele, a nossa resposta precisa ser:
andar em piedade e andar em devoção ao Senhor. E a piedade é esse exercício mesmo. Paulo fala, o exercício físico é de pouco proveito, quando comparado à piedade. Então, o que de fato é superior é a piedade, porque o exercício físico ele tem um proveito só para essa vida, em que o nosso corpo precisa ser fortalecido. Tenho até uma experiência, né? Hoje, antes de gravar essa mensagem para vocês, eu fui no mercado com os meus braços que precisam fortalecer os músculos, porque eu sofri. Então, irmãos, sim, a Bíblia fala, Paulo fala, o exercício físico é pouco proveitoso, mas quando comparado à piedade, porque o exercício físico é só para essa vida, mas nessa vida é importante termos os nossos músculos fortalecidos. Pratique exercício físico, eu preciso praticar também. Mas superior mesmo é a piedade, porque a piedade não é boa só para esse tempo presente, mas para o tempo futuro, para a eternidade, para a vida eterna com Deus. Geram frutos de fato de eternidade. Então que nós venhamos disciplinar o nosso corpo, disciplinar a nossa língua, nos exercitando fisicamente e acima de tudo exercitando a piedade, porque ela é superior, inclusive à atividade física, porque tem o resultado e frutos que vão além dessa vida, vai para a eternidade. E Paulo fala que se nós esperamos em Cristo Jesus somente para esse tempo, nós somos os piores de todos os homens. Nós precisamos almejar a vida eterna. E eu li esse texto em 2 João essa semana e aquilo me capturou mesmo. 2 João ou 1 João? 1 João. Fala sobre a promessa que Cristo nos fez é a vida eterna. Então, essa é a promessa que nós aguardamos, a vida eterna. E João 17,3 declara que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então, assim como eu falei anteriormente, Jesus deu uma promessa aos discípulos, vão e preguem o evangelho. E ele disse, se vocês fizerem aquilo que eu estou dizendo, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E o envio do Espírito Santo foi uma promessa que ele declarou e já rapidamente se cumpriu. Os apóstolos foram revestidos de poder e eles foram testemunhas de Cristo Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E hoje essa palavra chegou a nós, chegou ao nosso espírito, chegou nas nossas mãos, chegou no nosso celular, chegou em todos os lugares que a gente pode imaginar. Nós temos acesso à Bíblia, acesso à palavra de Deus. Eu li também essa semana, inclusive é nesse mesmo contexto, quando Paulo eles estão em Antioquia, a Bíblia diz que foi nesse lugar em que os discípulos, apóstolos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E, de fato, ser cristão é a marca de você ser um pequeno Cristo, né? Quando, no tempo de Jesus, né, o imperador era César. Então, se você era por César, você era cesariano, uma coisa assim. Se você era por Herodes, você era herodiano. Então, você ser cristão, que vem do original grego cristianos, significa que você é por Cristo. Então, se nós somos cristãos hoje, é porque nós somos por Cristo Jesus. E não somente de ser por levar esse nome, mas entendemos que a vida de Deus está em nós e existe uma união orgânica entre o Pai e o Filho. E nós somos, de fato, regozijados por essa comunhão e podemos expressar e anunciar esse nome todos os dias das nossas vidas. E para finalizar, a Bíblia diz que Davi, ele serviu a sua própria geração pelo desígnio de Deus. Então, irmãos, que essa seja a minha disposição e a disposição do seu espírito, que nós venhamos servir a nossa própria geração, que nós venhamos servir as pessoas da nossa casa. Então, quando a gente fala servir a nossa própria geração, a gente pensa em algo grande, mas nós precisamos pensar isso no nosso viver diário, na nossa forma prática. Precisamos servir a nossa própria geração conforme o desígnio de Deus, conforme o conselho de Deus, como Davi assim fez, como seu filho Salomão também pediu, Senhor, não quero de riqueza, não quero nada, me dê sabedoria para governar esse povo, porque é muito numeroso. Então, a Bíblia fala no livro de Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus vai dar. Então, se nós precisamos de sabedoria para servir a nossa casa, servir a nossa família, servir a igreja do Senhor, servir as pessoas no ambiente em que trabalhamos, estudamos, no ambiente em que nós vivemos cotidianamente, nosso viver prático e diário, se eu preciso de sabedoria, se você precisa de sabedoria para servir as pessoas conforme o desígnio de Deus, conforme João 13, Jesus se despindo,
o mestre servindo aos seus próprios discípulos e ensinando a nós fazermos os mesmos, se nós precisamos de sabedoria para realizarmos e cumprirmos isso conforme a vontade, o desígnio, o plano de Deus. Então não é servir do meu jeito, não é servir do teu jeito, mas é o Senhor que vai alinhando, Ele vai nos dando as estratégias, Ele nos abençoa com dons e talentos, Ele vai nos dando os ingredientes corretos e a forma adequada de fazermos isso. Então que a gente peça sabedoria a Deus para que o Senhor nos abençoe com isso de forma tão plena e tão rica. Que os nossos dons sejam utilizados para servir e edificar a igreja do Senhor, que os nossos talentos sejam multiplicados para que o Senhor volte, nós tenhamos mais para entregar para Ele, porque nós éramos gentios, mas hoje nós somos filhos de Deus, somos aqueles que estão enxertados na videira verdadeira, então que esse seja o teu desfrute hoje, que esse seja o meu desfrute hoje, porque a promessa que nós aguardamos é da vida eterna. Que o Senhor seja com o seu espírito, que o Senhor seja com o meu espírito, que Deus preserve essa palavra em nós e que essa palavra produza fruto a 30, 60, 100 por 1 a cada dia, em nome de Jesus. Se nós vivemos por aquilo que é superior, então nós não nos deixamos dominar por aquilo que é passageiro. Não ajunte tesouros nessa terra, porque o ladrão rouba, a traça corrói. Não busque ser rico nessa terra, mas seja rico para com Deus. Ajunte tesouros nos céus. Consagre o teu dízimo, consagre a tua primícia, consagre a tua oferta. Nós estamos em janeiro, o primeiro ano de 2025. Vamos começar esse ano denunciando o mamão de nossas vidas, o ego e a vaidade de nós. Então, que o Senhor te abençoe. Nós nos vemos na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Shalom. Amém, Senhor Jesus. Louvado e glorificado seja o seu santo nome, Senhor. Nessa quinta-feira da concordância, Senhor Deus, nós estamos aqui em concordância com a tua palavra, com o teu espírito e com a sua direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor Jesus, louvado e glorificado seja o teu santo nome, porque estamos, Senhor Deus, enxergando cada vez mais, Senhor Deus, a tua presença, Senhor Deus. Estamos desfrutando da tua santidade, de poder te contemplar, Senhor Deus, contemplar a tua beleza, a tua santidade, e assim estamos sendo transformados a cada dia de glória em glória através do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, graça nós te damos, Senhor, porque tu és aquele que abriu o caminho, que retirou o véu, que abriu esse novo e vivo caminho no qual nós estamos seguindo em tua direção, desfrutando, Senhor Jesus, da tua presença, nos regozijando, Senhor, da tua presença, Senhor Deus, nos alegrando com essa comunhão que temos com teu Espírito. Ó Senhor Jesus, graça nós te damos, porque antigamente só conhecíamos o Senhor por falar, mas hoje os nossos olhos estão te enxergando, Senhor. Nós queremos te enxergar, Senhor Deus, ter essa visão, Senhor Deus, completa daquilo que é a tua obra, Senhor Jesus, para as nossas vidas, Senhor, aquilo que é o teu propósito, Senhor Jesus, venha se cumprir na nossa vida, na vida da igreja, ó Senhor Jesus, porque bem sei que tudo é possível para o Senhor e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Senhor. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhuma das tuas promessas, Senhor Jesus, podem ser frustradas. O Senhor vai além, o Senhor tem um domínio sobre todas as coisas. Nada foge, Senhor, da tua soberania, Senhor Deus, nada foge do seu controle. O Senhor domina e o Senhor reina sobre todo o céu, sobre toda a terra. Só o Senhor é Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor Jesus, graça nós te damos, Senhor Deus, pelos teus testemunhos, Pai, por sermos os teus testemunhos aqui na terra. Senhor Jesus, nós caminhamos, Senhor Jesus, em cada ambiente, Senhor, em cada circunstância,
o Senhor deseja esse testemunho gerar para o Senhor. Dá-nos mesmo, Senhor, essa mente fértil, Senhor Deus, esse ventre fértil, Senhor, até que Cristo venha a ser gerado em nós e que nós possamos gerar Cristo dentro das pessoas, assim transmitindo vida, palavra de vida, transmitindo, Senhor Jesus, palavras que vão edificar as vidas das pessoas, sendo semeadores, Senhor Deus, do Teu Evangelho, sendo semeador dessa palavra do Evangelho, dessa semente incorruptível, Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor Jesus, essa graça de dar continuidade, Senhor Deus, nessa semeadura do Teu ministério, Senhor Deus, do ministério de Jesus Cristo, do último Adão, que vivifica a vida das pessoas. Ó Senhor Jesus, te agradeço por esse entendimento, Senhor Deus, pela maturidade que o Senhor está gerando em cada um de nós, pelo Teu Espírito 7 vezes intensificado, para que nós possamos prosseguir, Senhor Jesus, em Tua direção, fazendo aquilo que é a Tua vontade, edificando o corpo de Cristo. Senhor Jesus, nos santifica hoje, Senhor, com a Tua palavra, Senhor Deus. Nos lava, Senhor Jesus, com a Tua palavra. Vós sois limpos pela minha palavra que estais em vós. Nós tomamos posse, Senhor Deus, das Tuas promessas, que o Senhor estaria conosco permanentemente, todos os dias da nossa vida, se nós obedecermos, Senhor Jesus, os Teus mandamentos, se nós obedecermos, Senhor, os Teus direcionamentos, as Tuas palavras, os Teus mandamentos, os Teus decretos, o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas. Essa é a verdade e a realidade que nós vivemos hoje. Porque o Senhor já está no meio de nós, o Senhor já dispensou do seu Espírito e da sua vida, através do nosso Espírito, o Senhor vem fazer morada dentro de nós, faz mesmo morada dentro de nós. Senhor Jesus, nós cremos nessa palavra que é verdadeira, Senhor Jesus, nós andamos conforme essa palavra, Senhor Jesus, nós vivemos, Senhor Jesus, essa realidade e nós seguimos, Senhor Jesus, essa palavra, Senhor Deus, nós seguimos e andamos com fé, Senhor, perseverando, Senhor Jesus, tendo esse domínio próprio, ó Senhor Jesus, deixando para trás as coisas que para trás ficam e nos apegando, Senhor Jesus, naquilo que estão adiante de nós. Nós nos apegamos, Senhor Jesus, hoje, na Tua palavra, nos apegamos, Senhor Jesus, ao Teu Espírito, Senhor. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, de tudo aquilo que é humano, Senhor Deus, passageiro, Pai. Deixamos as coisas do passado para trás e o Senhor vem sobre as nossas vidas, renovando, Senhor Jesus, o nosso espírito, soprando, Senhor Deus, em nós o Teu fôlego de vida. Ó Senhor Jesus, nos exorta mesmo com a Tua palavra. Nos mede, Senhor Jesus, em cada ambiente, Senhor, porque nós queremos estar alinhados, Senhor Deus, contigo, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como és no céu. Nós desligamos, Senhor Deus, tudo aquilo que é iniquidade, Senhor Deus, tudo aquilo que é mistura, Senhor Deus, tudo aquilo que não convém de Ti, Senhor Deus, nós desligamos, Senhor Jesus, toda iniquidade, todas as transgressões, Senhor Deus, da nossa vida, porque o Senhor é santo e convém que nós sejamos santos como o Senhor é santo. Senhor, nós nascemos de novo, Senhor, nascemos desse Espírito, por isso nós somos Espírito e nós clamamos, Senhor Deus, Abba Pai, porque o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e como os filhos nós somos também herdeiros dessa promessa que vem desde Abraão. Ó Senhor Jesus, dá-nos mesmo, Senhor Jesus, essa nova fé, renova nossa fé, em nome do Senhor Jesus, graças eu Te dou. Amém.
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, o rio, Senhor, que alimenta as nações. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rios de águas vivas, flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei
falsas alianças já não tenho mais. Deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas fluir dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Oh, o cântaro ficou pra trás. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como dele bebo só dele, frutifico com ele. Sou de verdade, porque nela nasci. Tenho a realidade que o mundo não quis. Me esvazio, porque quero Cristo, todo inclusivo e extensivo. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como Deus